Oi, tia Vilane. Oi, bom dia, quinto ano. Tudo bem, Sofia? Bom E dia, tia. bom Bom dia. dia, tia. Bom dia, Raila, Bia, quem mais está chegando por aí? Oi, tia. Ei, Tia, Yasmin. o meu grupo só vai faltar Bom dia, tia. Oi, tia. Do Isaac. Oi, A gente já eu já mandei a minha, a Belinha já dela. E o Arthur também, só faltando o Isaac. ótimo, ótimo, vocês estão mandando muito bem. Ei, Arthur, ei, Bidu, Nós já acabamos o trabalho, só que Bom dia para todo mundo que está. Tudo bem, tia? tudo bem? Tia, hoje vai ser a apresentação de história? Oi, Matheus. Não, a apresentação de história é dia tia. 28. Lembra que tá lá dia 28? Tia Edilene, você pode separar os grupos em salas simultâneas para a gente conversar melhor? Você Tia, por é aqui. Amores, a tia não tem como fazer isso, porque a porque gente está fazendo reunião no Zoom. eu não tenho como fazer isso na minha aula, porque é uma aulinha de história só que vocês têm semanal. Entendeu? O É meu por grupo está semana. Dividindo tudo pelo WhatsApp, a gente não fez nenhuma E a tia, reunião. e eu já orientei vocês, só um minutinho, eu já orientei vocês a fazerem reuniões, a fazer grupos para conversarem, para se resolverem pelo WhatsApp, porque não dá para ficar fazendo essas coisas aqui na aula, porque a aula, ó, passa rapidinho. E a aula da atividade já está planejada para fazer outra coisa. Enquanto vocês estão fazendo a pesquisa, nós aqui na aula vamos fazer uma outra coisa, tá bom? Porque senão fica todo momento fazendo uma coisa só e a gente não avança, não adianta as coisas. Oi, Camila. A pesquisa de geografia, a gente estava há muito tempo mesmo, falando, gente, coloca a pesquisa aí pra gente fazer um negócio logo. Aí, Brenda mandou, tudo bem. Aí, ficou faltando o Emanuel. Aí, Emanuel demorou para mandar, não participou de reunião nenhuma. A reunião que ele participou, ele falou que caiu. Aí, a gente foi lá e fez sozinho, tirou a parte dele, porque a gente estava se tratando por causa dele. Olha só, mas vocês... A gente não podia fazer a pesquisa para ele. Deixa eu explicar para vocês. Vocês precisam conversar com o colega para ver realmente o que aconteceu, sabe por quê? Porque realmente essa situação que nós estamos vivendo, gente, pode acontecer. Às vezes a aula não cai aqui, né? A internet, a transmissão, às vezes até da tia Edilene mesmo. Isso ninguém tem controle sobre isso. Vocês precisam conversar com o colega, por quê? Porque ainda tem tempo. O trabalho é para apresentar na semana que vem, dia 25, e não hoje, e não essa semana. Então, vocês conversam direitinho para ver o que aconteceu. Tá na hora, de repente, dar uma parte para ele ler. 28? Tia, mas... 28 de história, 25 de geografia. Tia, mas não é internet. História para toda semana que vem. Calma que eu tô falando. Agora, pessoal... Todas as mensagens que a gente manda e também Ok. a gente estava fazendo a brincadeira e foi lá e respondeu. Então, Camila, aí resolve isso lá no grupo, tá bom? Conversa lá no grupo para ver o que vocês podem fazer para ajudar o colega a se comunicar melhor. E, pessoal, vão fazendo as comunicações, não façam nada sozinhos. Ah, eu vou fazer sozinho porque conversa, atribuam tarefas aos colegas. É grupo. Atividade em grupo não é para fazer sozinho nem em dupla, tá bom? Senão a tia teria separado duplas e não grupos. E vocês são capazes de fazer e de envolver todos nessas atividades, que são atividades que vocês estudaram, já sabem do assunto, vocês só vão pesquisar para ir além, tá bom? Agora eu preciso entrar no tema da aula de hoje. A aula de hoje não é sobre esse trabalho. Oi? Minha mãe tentou encontrar o número de Sofia Gama e de Maria, mas ela não conseguiu. Eu posso pedir para elas rapidinho? Tá, pede. Sofia Gama. Sofia Gama e Maria. Sofia Gama e Maria. Quem tá precisando? Deixa eu olhar. Raquel, se você quiser, eu te passo da Sofia Olha Gama. só. Manda pra sua mãe. Não, pode deixar elas não falam aqui, fala. Fala, Sofia, fala, Maria. 99 78 4 22 32.
Resolvido aí, João Pedro? João Pedro que tinha pedido? Não, era a Não. Raquel. Raquel, pediu, Raquel? Raquel. Anotou, Raquel? Ok, pessoal. Ô, tia, Sim, tia. aquela parte da Júlia que eu te mandei, tá bom? Eu te respondi, amor, no WhatsApp. Então, só que eu e ela, a gente pesquisou, só que a gente não achou. E lá tava falando da Revolução Industrial. Eu respondi para você. Olha o áudio que eu te mandei lá, tá? Eu te respondi. Então, pessoal, vamos lá. Vamos para a aula de hoje, porque se eu ficar nessa aula de hoje, vendo questões do trabalho, não tem por que eu ter passado o trabalho para casa, se o trabalho for ser feito aqui na aula. Vocês compreendem isso? O trabalho é para ser feito em casa e não aqui na aula, senão não tem motivo de eu ter passado o trabalho para casa. E a minha aula já começou, já passaram-se, ó, quase 10 minutos, entendeu? E eu preciso hoje falar sobre outro assunto com vocês, ok? Então, nós, na aula passada, tudo bem, pessoal? Na aula passada, tem gente ainda que não chegou, mas quem for chegando vai se acomodando aí. Na aula passada foi passado esse trabalho para vocês, foi dividido os grupos certinho, para ver quem ia fazer, né, com quem e o que ia pesquisar, já passando. E nós hoje vamos continuar. Só que antes de continuar aqui no livro, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que não está aqui no livro, mas que é importante a gente falar hoje, porque nós estamos nos aproximando. Isso, nós estamos nos aproximando, que quem sabe o dia do aniversário de Linhares? 22 de agosto. 22 de agosto. Na pracinha. Amanhã, gente, olha só. Por isso que aquela pracinha tem Tia, esse não é nome, possível, né? não, tia. Não é possível. Alice, Que não é possível? tudo da minha família, quase todo mundo da minha família faz aniversário em agosto. E a cidade faz, eu não falo nada. Olha só, eu tenho uma lista da minha família de quem faz aniversário em agosto. Você, né, que eu já sei. Eu, meu avô, meu outro avô, minha tia, tem um monte. A cidade também, pelo que você acabou de falar. Sim, a cidade. 5 que são de parte do meu pai, que eu não conheço muito bem, mas tem mais uns 5 que fazem Agosto é o mês, então, dos aniversários lá na sua casa, né, ô Luiz Paulo? Agosto é o mês das festas. E abril é o meu. Então, ó, Linhares. Meu irmão fez aniversário Pessoal, em 29 de agosto. E a minha Pessoal. família, o mês de abril. que também faz minha aniversário. prima. Só Minha Linhares. Linhares está em festa. Linhares está em festa. Porque Linhares é um município muito bonito, não é, gente? Fala a verdade. Eu não nasci, eu tia. não moro aí em Linhares, não, mas eu sou linharense Tia. porque eu nasci em Linhares. E eu amo Linhares de coração. Já morei tia. aí. Mas Tia. amo essa cidade. acho lindo. Eu não sou linharense, sou colatinense. Ô, Nasceu em tia. Colatina? Nasci colatina. Tia. Eu sou Madeleine. Nasci em São Tia. Mateus. Ô, Fala, tia. pode falar. Ô, tia, é por causa que um dia, quando eu estudava no Projetar, eu e minha turma, a gente fez mais ou menos uma excursão. Aí a gente foi para um parquinho, que era um parque indígena, eu acho. Aí a gente ficou brincando em brinquedos muito estranhos. Não tem aquele brinquedo que a gente sobe e depois desce no escorrega? Então, em vez de ter um escorrega, tinha uma barra de ferro. Aí a gente tinha que pegar com a mão e descer. Aí teve uma hora que eu pulei lá de Pessoal, cima. vai até 9h30, né? Sim, pessoal. Muito legal. Linhares é muito atrativo, né? Linhares tem muitas coisas legais, muitas coisas bacanas. Quem tá falando? Fala, Sofia. Linhares Pessoal, vamos desligar os microfones aí, por favor, por gentileza. Só o coleguinha fala, Sofia. Eu nunca morei em Linhares e nunca passei uma noite aí, mas eu nasci aí, então eu acho que eu sou linharense também. Pois é, eu também nasci. Eu nasci em Linhares também. Quem mais nasceu em Linhares? Eu nasci. Gente, né? Eu nasci no Eu nasci no hospital. Eu não sei. Eu nasci no hospital. Eu não Mas sei. qual cidade? Eu nasci em São Tia, eu Lacan. também nasci no hospital. Tia, também nasci no hospital. Então, eu nasci no hospital. Eu também. Tia, A gente Olha só. é Eu também nasci no Todos hospital.
Todos Olha nós. só, eu vou Eu não passar para sei. vocês agora. Nós estamos falando de Linhares, então tem uma história aqui que fala que Linhares sempre foi desse jeito, igual é hoje? Claro que não, né? Linhares ele nasceu a partir de um povoado, a partir de um vilarejo às margens do Rio Doce. Vocês já Você devem pode ter esperar ouvido só um essa pouquinho, história. só pra mim pegar o carregador do meu computador? Pra pôr pra Ô, meu carregar? amor, eu não posso esperar, não, porque a tia não tem como que a aula tá voando, voando, tá? Mas pega lá correndo que você acompanha. Olha, então hoje nós vamos. Minha família, Hoje, meu só um pai minutinho. e minha mãe faz aniversário no mês, no início do ano. Mas eu fui o A minha único mãe também. que eu faço lá no fim do ano, em novembro. Eles fazem no início, Ok. no mesmo mês. Agora eu preciso que vocês desliguem os microfones de vocês para a gente ouvir o vídeo, que é uma reportagem que vai contar sobre como surgiu Linhares, figuras importantes que já participaram, que já fizeram parte aqui do nosso município, né, município de Linhares, e que vocês vão observar alguns nomes aí que vão ser citados na reportagem, e vocês vão se lembrar de nomes de ruas, de Linhares, nomes de lugares, tá bom? Prestem atenção. Por que Linhares é tão rica assim em história? Tem toda uma história por trás, né, desse município tão bonito. Vamos ouvir aqui, vamos prestar atenção. Muito bem, toda vez que o Conexão Geral faz essa viagem dentro do projeto A Força do Espírito Santo, a gente sempre traz alguém para contar um pouco da história do município, dos municípios envolvidos nesse programa especial. Como é que foi o início desse povoamento, colonização aqui em Linhares? Começou isso quando, Maria Lúcia? O povoamento de Linhares começa em 1800 exatamente, foi resultante de uma ordem do governo português que mandou que o governador da capitania do Espírito Santo abrisse fortificações ao longo do Rio Doce para proteger as populações que iriam nascer, porque antes o Rio Doce estava fechado com receio que o ouro passasse por aqui sem autorização de Portugal. O ministro Dom Rodrigo Souza Coutinho, futuro conde de Linhares, ordenou essa abertura do povoamento do Rio Doce. Mas o município não desenvolveu muito nesse período por dois motivos muito simples. Primeiro, o problema de transporte, né? O Rio Doce não facilitava o transporte para a capital. E segundo, que a riqueza daqui praticamente era tiragem de madeira com machado e uma coisa muito pequena e incipiente. Então, no final do século XIX, começa o povoamento de uma área dentro do município de Linhares que deu origem ao povoado de Colatina. Já no início do século XX, chega em Colatina, no povoado de Colatina, os trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas. E aí o que acontece? Colatina passa a ser a sede do município e Linhares passa a ser distrito daquela que era filha dela. Então, com a ajuda do governador Nestor Gomes, o governador facilita a doação de terras e os baianos são convidados a vir para cá plantar cacau em grande extensão. Então, no final de 1943, eles conseguem e Linhares, então, volta a ser município separado de Colatina. E, finalmente, um dos prefeitos, Joaquim Calmon, ele conversa, na época era o Lindenberg, era o governador, e eles, então, conseguem dinheiro com o Getúlio Vargas, que era o presidente, e constroem a primeira ponte em Linhares sobre o Rio Doce, Ponte Getúlio Vargas. A segunda alavanca do crescimento final e definitivo de Linhares, nós consideramos que foi o asfaltamento da BR-101, no início da década de 70. Daí pra frente ninguém mais segurou Linhares, né? E o melhor de tudo é ter uma aula de história dessa, um visual maravilhoso como esse. Dom Pedro II já passou por aqui, né? O presidente Getúlio Vargas já passou por aqui. Santa Hiléria, aquele famoso cientista, em 1818, teve por aqui e ele disse que Alagoas do Paraná seria, quem sabe, um futuro ponto turístico da cidade. Muito bem, toda vez que o Conexão Geral faz esse... Muito legal, Um pequeno tia. resumo, esse vídeo aí, contado por uma historiadora, né, de Linhares, e que esse vídeo, vocês viram que ele já tem um tempinho, né, que ele foi gravado, mas eu achei ele interessante porque ele fala realmente como que surgiu, né, esse município tão que hoje a gente olha e vê tantas coisas, né, tanta modernidade, tantas lojas, tanto comércio, as ruas asfaltadas, tudo certinho. Mas quando começou, olha como eram as coisas, né? Era tudo muito, muito pequeno.
E ninguém imaginava que ia virar essa cidade linda que virou, Linhares, ok? Então, hoje nós queremos parabenizar Linhares por esse dia, que é amanhã, né, no caso, pelo aniversário, que é uma cidade muito linda mesmo, muito atrativa e que tem suas riquezas, né, suas culturas aí, a agricultura, o cacau, o café, tudo isso contribuíram ao longo desses anos para Linhares ser o município que é expressivo hoje no Espírito Santo, ok? Bom, e quem mora em Linhares aí? Levanta o dedinho. Quem daqui mora em Linhares? Tia. Tem uns que moram fora, né? Moram em Japemba, moram em Rio Paraná. Fala, Sofia Gama. Eu fiquei em dúvida em duas palavras que ela falou. A primeira foi fortificações. O que é isso? Fortificações é porque eles estavam nessa... Eram lugares onde tinha, tipo... barragens, tipo... Era como uma segurança. Então, eram fortificações. Eles estavam extraindo madeira, né? Fazendo os trabalhos ali. E existiam essas fortificações para que outras pessoas de outros lugares não chegassem, não invadissem, né? De qualquer maneira, ali onde estava esse vilarejo ali, dessas pessoas que estavam ali para trabalhar. Então, existiam essas fortificações, que eram como se fosse uma proteção, sabe? Protegendo aquele local da onde estava sendo extraídas essas madeiras, essas coisas que eles faziam. A Bruna, Governo Qual outra, Sofia? Governo Oi? segundo. Oi? Governo segundo. Governo segundo? O Dom Pedro II? Governo segundo. Ela estava se referindo porque nessa época aí, quem é que estava governando o Brasil, colônia, né? Ainda tudo era vindo de Portugal, as ordens. Então, todo lugar que era explorado, desde os lugares lá, quando começou lá na Bahia, lá no litoral da Bahia, até os outros lugares que foram sendo explorados, igual Linhares, que era a cidade mais do interior, que na verdade nem era cidade ainda, era tudo monitorado por esses governos. E depois, futuramente, foram estabelecidos os governantes de cada estado. Ok? Tia, eu gosto de assistir Eu gosto de assistir aquela novela que passa na Globo às 6 e pouco, no Novo Mundo, que passa muita coisa da história do Brasil. Mesmo. Então, pessoal, fica aí a nossa... Verdade. Calma aí, rapidinho. Ô, Bruna, você não levantou o dedo para ganhar é da onde? Não, é porque eu tinha entendido que a tia Dilene falou quem mora em Linhares. Mas eu perguntei mesmo, quem é de Linhares aí? Porque tem gente que mora em outros municípios, assim como eu, mas que tem Linhares no coração, né? Tem um carinho especial. Tia, você mora onde? Moro em Soretama. Soretama pertenceu a Linhares e hoje, depois de um tempo, se tornou cidade independente, mas era distrito de Linhares também. Bananal também era distrito de Linhares. O meu avô, ele ajudou a construir essa ponte. Aí a minha mãe vai ver se a irmã dela, acho que a irmã dela tem a foto do meu avô construindo a ponte. Ok. E tem várias coisas interessantes aí, né, que aconteceram durante esses anos todos aí, que vale a pena, né, vocês pesquisarem um pouquinho mais, com um pouco mais de tempo. Nós não temos um tempão hoje aqui na nossa aula, e nós vamos entrar no livro porque o assunto hoje também nós precisamos voltar lá no assunto que a gente estava trabalhando no livro, porque semana que vem são as apresentações do trabalho de vocês, ok? Então, voltando lá, nós vamos compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui o livro com vocês, espera aí. Tia, que página? Página 44. Tia, você passou algum para casa? Não, gente, para casa que eu passei foi a pesquisa que eu dei 2 semanas, né? 2 semanas para vocês fazerem. Vamos lá. Então,
na página 44, vamos continuar aí falando sobre a organização da sociedade mesopotâmica, né? Porque, diferentemente dos faraós do Antigo Egito, os reis da Mesopotâmia, eles eram considerados apenas representantes dos deuses na Terra. Ainda assim, eram pessoas de maior importância da sociedade mesopotâmica e, por isso, tinham muitos funcionários para atendê-los. Além dos reis e de seus familiares, existiam outros grupos sociais que eram valorizados e tinham privilégios na sociedade mesopotâmica, como os nobres, os sacerdotes, os funcionários públicos e os guerreiros. Quem quiser já ir marcando essas partes assim, é importante, é bom vocês ir marcando, tá? Porém, a maior parte da população mesopotâmica pertencia a uma classe social mais baixa. Esse era o caso dos camponeses e dos trabalhadores que prestavam serviços à comunidade. Observe o painel a seguir, ele tem cerca de 4.000 anos e representa alguns dos diferentes grupos que faziam parte da sociedade mesopotâmica. Olha, vocês conseguem ver? Conseguem ver aí, pessoal? Tá vendo? Muito interessante. Eles faziam, tudo virava arte, né? Tudo virava obra de arte. Eles representando as classes sociais dessa sociedade mesopotâmica. A cultura e os saberes mesopotâmicos. Ao longo do tempo, existiam muitas disputas entre diferentes povos para conquistar e controlar a região. Então, isso acabou o quê? Provocando, né, uma grande mistura cultural que foi dando origem a diversos conhecimentos. Porque um trazia um conhecimento daqui, outro trazia outro conhecimento dali, como estudos matemáticos, astronômicos, outros que eram construtores, eles iam fazer as grandes edificações, outros traziam códigos de leis e um dos mais antigos modos de escrita. Então, tudo isso foi acontecendo por causa dessa cultura, dessa mistura de saberes aí. Então, vamos entender melhor esses saberes e como que eles foram importantes para a sociedade mesopotâmica e para as civilizações do mundo? Olha, a escrita cuneiforme, até o nome é difícil para falar, olha só que diferente. Os mesopotâmicos foram responsáveis pela criação da escrita mais antiga de que se tem conhecimento, a cuneiforme. Os sinais desse tipo de escrita eram feitos em argila, utilizando ferramentas pontiagudas, utilizada para registrar quantidades e valores das trocas de produtos pelos comerciantes. Marquem esse parágrafo aí, tá, pessoal? Pessoal, eu tô lendo, porque ao mesmo tempo que eu tô lendo, eu já tô indicando para vocês onde vocês vão marcando, que eu julgo importante vocês marcarem, porque vai facilitar para vocês estudarem também para as avaliações que vão ter, tá bom? Por isso que eu estou lendo agora. E é mais rápido. Na outra página era para grafar onde, tias? O nosso tempo é curto. Na outra página eu falei para vocês lá. Acho que o segundo, terceiro parágrafo aqui da primeira página. Vamos lá. Então, marquem aí, né? Para que era a utilização dessa escrita? Marquem essa escrita que vai ser importante para vocês. Geralmente, só os funcionários públicos e os sacerdotes tinham acesso a esse tipo de conhecimento. Olha. O código, aí depois tem outro código, o Código de Hammurabi. Uma das principais contribuições dos mesopotâmicos foi o primeiro conjunto de leis escritas, responsável por influenciar diversas sociedades até hoje. Essas leis foram criadas durante o governo do imperador Hammurabi, há quase 4.000 anos. Diferentemente do Código de Leis Brasileiras, a Constituição Federal, as leis do Código Hammurabi não eram iguais para todas as pessoas. Quando alguém cometia um crime, as penas eram diferentes para homens e mulheres ou para pessoas livres e escravizadas. Existia esse código, mas as leis eram aplicadas de maneira diferente, ou seja, de acordo com a classe social, se era homem ou mulher. Então, tudo isso influenciava na aplicação da lei, ok? E também, na sociedade mesopotâmica, a religiosidade também foi um ponto muito forte nessa construção da sociedade. Lá na página 46, nós vamos ver aqui, ó,
que a religiosidades mesopotâmicas, elas, por conta dos diferentes povos que ocuparam a região, a sociedade mesopotâmica tinha diversas crenças religiosas. Então, cada um trazia uma cultura diferente, cada um acreditava em uma situação diferente. Então, a cultura foi se expandindo muito nessa questão da religião. Essas crenças tinham uma característica em comum. Todas eram politeístas. Marquem isso aí. O que é politeístas? Hã? Acreditam em mais de um Deus. Exatamente. Acreditando na existência de vários deuses. Eram politeístas, pode marcar isso aí. Eram politeístas acreditando na existência de vários deuses. Para os mesopotâmicos, os deuses costumavam ter formas e sentimentos humanos. Eles representavam um elemento da natureza ou um corpo celeste e poderiam fazer tanto bem quanto o mal. Além disso, cada cidade tinha seu deus protetor, que era cultuado pelos sacerdotes e pelo povo do local. Então, eles tinham uma idealização de como que era o deus, as características deles, e que eles representavam, né, um elemento da natureza, ou um corpo celeste. Eles atribuíam a esse deus, a essa figura, algo que eles acreditavam. Né? Outro exemplo de povos antigos que eram politeístas. Os gregos, os nórdicos, os egípcios. Muitos povos que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, né? Olha só. E vamos aqui continuando. Aí, tá vendo essa construção aqui? Essa imagem? Essa construção, o nome disso aí era zigurates. Ó, marca esse nome aí, tá? Zigurates. Centros do poder. Esses eram considerados centros do poder. Pessoal, vamos prestar atenção na aula. Tem gente brincando. Eu tô vendo aqui. Vocês pensam que eu não tô olhando aqui não na câmera? Tem gente brincando, gente olhando para trás. Agora é a aula. Eu tô pegando meu lápis. Os zigurates eram grandes construções que reuniam diversas atividades religiosas e administrativas das cidades, servindo como templo religioso, moradia dos governantes e também de biblioteca. Olha só, servia para um monte de coisas esses templos, essas construções enormes aí. A parte externa dessas construções era formada por degraus e era utilizada para estudar as cheias dos rios, ou seja, funcionava também como observatório, e também as posições e os movimentos das estrelas. Foram nesses espaços que os mesopotâmicos desenvolveram diversos estudos de matemática e de astronomia. Além disso, os zigurates também eram usados para armazenar as produções agrícolas que seriam vendidas pelos comerciantes. Localizados nos centros das cidades, os zigurates eram administrados pelos sacerdotes que tinham muito poder na sociedade mesopotâmica. Então, servia para um monte de coisa, né? Essa construção aí servia para templo, servia como biblioteca, servia para armazenar as produções, os sacerdotes, para a moradia dos governantes e sacerdotes, enfim, muitas coisas que aconteciam nessas grandes construções aí chamadas de zigurates. Aí na página 47, por que a religiosidade da Mesopotâmia não pode ser considerada uma só? Porque nós falamos ali na aula passada, na página passada. Porque eles eram o quê? Não tinham uma religião só, porque eles eram o quê? Hã? Eles eram politeístas. Politeístas. Tia, eu coloquei uma resposta mais completa. Eu posso ler? Porque eles eram, fala, politeístas. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os mesopotâmicos eram politeístas. Na Mesopotâmia, um incontável panteão de deuses e semideuses fazia parte da religião. Uhum. Então, resumidamente, o que a Bruna quis dizer é o quê? Eles eram politeístas, acreditavam
Em... Você só colocou porque eles politeístas. Porque mas acrescenta eram aí. Acrescenta eram aí, tá bom, gente? Porque eles eram. Porque se eu for clicar aqui agora, não vai dar para voltar a escrever aqui, porque eu já fechei a caixinha, tá bom? De texto. Porque eles eram, aqui no meio vocês vão colocar eram, tá? Aqui, ó, vocês vão colocar... Aqui eu tenho essa setinha, vocês vão colocar eram, tá bom? Eles eram politeístas. 2. Marque X na alternativa verdadeira. Depois use as linhas a seguir para corrigir a afirmativa falsa. Então, vamos lá. De acordo com o texto que nós lemos, os camponeses e os trabalhadores eram muito valorizados na sociedade mesopotâmica e, por isso, tinham alguns privilégios. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Depois, isso. Os sacerdotes tinham um grande poder na Mesopotâmia e eram responsáveis por administrar os zigurates. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeiro, FV. E como que seria o acerto da falsa? Os camponeses e trabalhadores não eram muito valorizados na sociedade mesopotâmica e por isso não tinham muitos privilégios. Isso. Os camponeses e trabalhadores... Não é FV, é só X, na verdade. Ou então vocês podem colocar, não, eram pouco valorizados, né? Eram pouco, em vez de muito, eram pouco valorizados. E, onde fala tinha privilégio, não tinha, né? Valorizados na mesma... Ô tia, camponeses não tem um acento circunflexo, não? Trabalhadores, botei 2 R's aqui, trabalhadores, digitando rápido. Trabalhadores eram pouco valorizados na Mesopotâmia. E por isso o quê? Não tinham privilégios. Por isso não tinham privilégios. Eu vou colocar isso aí. Ou do jeito que vocês colocaram, em outras palavras, mas que quer dizer isso. Não tem problema não, tá? Sem problema. Então tá. E a 3. Quais valorizados não tem acento agudo, não? Valorizados? Não. É porque a palavra vários tinha. Aí eu fiquei... Não, vários é uma coisa, valorizados é outra. Então, olha só. É só olhar no texto, Raila. A palavra está escrita... Pessoal, quais são as principais diferenças entre a escrita cuneiforme utilizada pelos mesopotâmicos e a escrita que você utiliza? A diferença é que a escrita cuneiforme é feita com desenhos e a que eu utilizo é feita com letras. Uhum. Exatamente. A principal diferença, né? A escrita cuneiforme... É isso aí que a Raila falou, tá? A escrita cuneiforme é feita através de... Bruna, tia. Bruna, desculpa. A escrita cuneiforme é utilizado desenhos e argila, tá? Eles usam argila. E a nossa escrita, usamos letras, né? Traçados e letras, e não argilas e desenhos, ok? Número 4. O que é... Essa aqui eu não vou escrever não, 3, tá? Porque vocês vão já pegarem, é só vocês colocarem, ok? A nossa escrita é letra, a escrita cuneiforme, desenhos e argila. Ok, pessoal? Vamos lá, número 4. O que eram os zigurates e para que eram utilizados? Os zigurates eram grandes construções que reuniam diversas atividades religiosas e administrativas das cidades, servindo como templo religioso, moradia dos governantes e biblioteca. Ok.
A Bruna colocou bem completo aí. Foi Bruna que falou agora? Sim. Foi bem completo, mas vocês podem só colocar, se quiserem, eram grandes... Ó, tá lá no texto, ó. Quer ver onde tá? Tá lá na... Ó, os zigurates, aqui, ó. No segundo texto. No segundo texto, no primeiro parágrafo, não é isso? Sim. O que é... Oh! Eu mesmo fiz bagunça aqui. Peraí. Ô, tia, mas é pra gente colocar o primeiro parágrafo, que tem os zigurates nas construções, ou o segundo? Os zigurates também eram usados para armazenar as produções agrícolas. Tá perguntando, ó, o que eram os zigurates, para que eram utilizados? Vocês vão colocar o que eram? Eram o quê? Eram grandes construções que reuniam diversas atividades. Aí, e para que eles eram utilizados? Ó, aí vocês vão olhar aqui. Pode acrescentar, assim, que você disse só reuniu diversas atividades. Agora colocar reuniu diversas atividades. Para armazenar administrativa das cidades. Para armazenar produções agrícolas, né? Que seriam vendidas pelos comerciantes. Sim. Para observar as estrelas em movimento. Servia como templo religioso, servia como moradia dos governantes, ó, e também como biblioteca, atividades religiosas e administrativas da cidade, aquilo que a Bruna colocou, né? A parte externa dessa construção servia para quê? Eles usavam esse espaço para desenvolveram diversos estudos de matemática e de astronomia. Então, servia como observatório também, ok? Então, vocês vão fazer um resuminho aqui deste parágrafo, desses 3 parágrafos, e colocar aqui na 4. O que era e para que servia, ok? E na 5 leia um trecho do artigo 5º da Constituição. Espera um pouco, tá muito rápido. Brasileira. Meu amor, você vai colocar, vai grifando, por isso que a tia grifou ali. Você grifa, depois você copia, entendeu? Grifa, depois copia. Só destaca lá, depois copia. Leia um trecho do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira para responder à atividade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade. Qual a importância das leis serem iguais para todos? De acordo com essa lei aí, com esse trecho da Constituição, para vocês, qual a importância? Porque ali no texto passado que nós lemos, nós vimos que o código lá, o código do Hammurabi lá, ele não é igual, ele não era igual para todos, não é? Para homens era diferente do que para mulheres, para os nobres era diferente do que para os camponeses e trabalhadores. Só que aqui na nossa Constituição diz que a lei é igual para todos. O que vocês acham disso? Qual é a importância da lei? Eu vou sair porque eu não estou me sentindo muito bem. Passando mal? Tô. Tá bom, então. Vai lá se cuidar. Tá? Melhoras. Tia, primeiro, todos têm que ter as mesmas... Tchau. Todos têm que ter as mesmas... Não devemos desvalorizar as pessoas pelos que elas têm. Então, nós temos... Não podemos julgar por isso. As leis têm que ser as mesmas. Por exemplo, tia, se uns meninos negros estiverem fazendo alguma coisa na rua e uma polícia chega, talvez eles parem eles por causa da cor deles, alguma coisa assim. Mas se fosse um branco, tia, talvez não. As leis têm que ser as mesmas, independente se é branco ou negro, se ele tem mais dinheiro ou se ele não tem muito dinheiro.
Exatamente, exatamente. E nem aconteceu Muito o bem. caso lá, tia. As leis precisam ser iguais para todos, independente da classe social, independente da cor, independente da raça, ou de que religião a pessoa seja, não é? Nós precisamos aceitar as diferenças e respeitar Tia. todos. E a lei está aí para ser cumprida, né? E É ser tipo cumprida aquilo com que justiça. aconteceu. Tia, É tipo aquilo que aconteceu com aquele menino americano, que o policial matou ele. Se fosse o branco, você acha que ia matar? Aquilo é racismo, tia. Ô, Pois tia, é, muitas teve coisas um outro acontecem. caso. Ô, tia, Só um minutinho, Matheus agora. Fala, Matheus. Teve um outro caso nos Estados Unidos que eu vi, né, assim, trocar um negócio de YouTube trouxe, que tinha um cara que tava jogando, que tava muito barulho. Aí o vizinho dele ligou pra polícia, né? O cara, ele acabou, era da faculdade, tinha acabado de sair. Aí ele tinha uma filhinha muito pequena e uma esposa. Aí a polícia chegou na casa dele só porque ele era negro, chegou atirando e matou o cara. Deixou a filhinha e a mãe sozinha. Muitas coisas ruins acontecem, já aconteceram no nosso Brasil. Vocês sabem disso porque vocês viram a história do Brasil no quarto ano, né? Falando lá de quando chegaram os portugueses, aquela situação toda. Então, desde lá daquela época, foram criadas algumas resistências com relação a isso. Porque é da classe menos favorecida, não tem muito dinheiro, ou porque não é igual a mim, é diferente da minha cor, diferente do meu jeito de vestir, então não tem importância. Mas como nós estamos falando aqui sobre lei, para a lei não tem isso. Para a lei, precisa todos serem, né, iguais. A lei precisa ser igual para todos. E é tudo isso aí que vocês falaram mesmo. Porque nós precisamos respeitar. Oi? Eu coloquei que é importante porque podem prejudicar algumas pessoas pela cor, estado físico, etc. Então as leis têm que ser iguais para todos. Exatamente. Então vocês vão aí, cada um vai colocar a sua resposta que achar melhor, tá bom? Eu vou deixar essas 5 aí como uma resposta pessoal, que nós conversamos aqui sobre o assunto e cada um vai colocar o que achou mais interessante dessa conversa. Que resposta vai colocar aí que vocês julguem mais importantes, ok? Maria, conseguiu fazer aí, amor, aqui, a 5? Conseguiu? Tô fazendo ainda também. Tá fazendo? Mas você entendeu? Entendeu, né? O que é para fazer? Qual a importância da lei para que todos sejam iguais, né? A lei precisa ser iguais para todos, ok? É uma resposta pessoal. Eu não vou colocar aqui porque é uma resposta pessoal. Vocês precisam fazer aquilo que vocês compreenderam, a opinião de vocês realmente, tá bom? E finalizando aqui esse capítulo, gente, lá, rapidinho, tá? Já tô acabando aqui. Finalizando esse capítulo, nós temos ali a página 48 e 49, que é só para relembrar. Eu sugiro que vocês leiam em casa isso aí, só para vocês relembrarem o que foi estudado neste capítulo. Neste capítulo você pode estudar e conhecer melhor a grande diversidade de culturas e costumes da Mesopotâmia antiga. Agora que o capítulo acabou, que tal relembrar? Então, cada quadrinho desse, cada janelinha dessa daí, é uma coisa importante que nós estudamos. Ou vocês querem ler agora, eu deixo cada um ler um quadrinho desse? Rapidinho. Já são 9h40, não dá. Tia, a gente só então tá, então vocês, olha aqui, então vocês vão ler em casa cada quadrinho desse aí, vocês vão ler para relembrar o que estudou. Tchau, tia! Beijo! Tchau, tchau. Você tá me ouvindo? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Beijo, gente.